Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismado Brasil, meu nome é Valdir Carvalho. Hoje o nosso vídeo é sobre uma pergunta interessante. O universo é finito? Pergunta que muitas pessoas fazem, né? Tanto cientista e não cientista. É finito no tempo, no espaço, na matéria? E aí? O que vocês acham? Olha, se a gente imaginar um universo infinito, por exemplo, no tempo, ele sempre existiu. Então, desde o tempo lá menos infinito até hoje. Então, e no espaço? Quer dizer, se você for olhar objetos mais distantes do universo, não tem fim. Sempre vai encontrar algo mais distante. Então, será que seria no espaço também infinito? E na matéria? E se o universo fosse cheio de matéria, cheio de estrelas, infinitamente? Tem um paradoxo de um astrônomo alemão chamado Olbers. Ele disse assim, se houvesse infinitas estrelas no universo, nós ficaríamos cegos à noite, ou mesmo de dia. A quantidade de luz que chegaria seria infinita. E por isso se chama paradoxo de Olbers, né? E a gente ia à noite e ninguém fica cego à noite, né? E eu criei um paradoxo também. Se a matéria fosse infinita, a força gravitacional seria infinita. E nós seríamos destroçados, né? Se tem uma força infinita para cima, uma força infinita para baixo, para todos os lados, radialmente, num corpo, esse corpo se despedaçaria. Então também um paradoxo. Caso houvesse matéria infinita. Então, para evitar o paradoxo no tempo, no espaço, na matéria, de estrelas também, o universo tem que ser finito. Isso aí é uma especulação. Então, a especulação não é ciência, é só especulação. E a equação do campo gravitacional de Einstein, que ele fez em 1915, sabe o que explica? Vamos ver aqui, ó, essa equação aqui, né? Aqui está o tensor momento-energia, aqui é os tensores de curvatura do espaço. Ele fala que o campo gravitacional é criado pela curvatura do espaço. A matéria cria a curvatura do espaço e a curvatura cria o campo gravitacional. Muito complicada essa equação, é uma equação diferencial parcial, né? Não linear, então é extremamente difícil. Grandes matemáticos e astrônomos que resolveram ela. O Schwarzschild chegou a uma solução, né, para uma simetria esférica, né, um corpo de massa esférica sem rotação. Aí ele criou uma solução simples, é a mais simples, Schwarzschild. Aí chega no raio do Schwarzschild, onde um corpo com um raio do Schwarzschild, ele seria um buraco negro, não emiteria luz. Então, uma das soluções aqui de Einstein. O Einstein, quando fez essa equação, ele viu que o universo estava em expansão, isso aí. Então, ele era do tempo antigo, então ele imaginava o universo estático, e não em expansão, que a equação dele previa. Aí ele criou essa constante cósmica aqui, para frear a expansão do universo. Aí o universo seria estático. Ele criou uma constante cósmica aí. Nessa equação é extremamente difícil aí. Então ele achou uma solução, né, geral. Só que aí é o seguinte, o universo é finito em massa no espaço e no tempo. Espaço-tempo é uma coisa só, na teoria geral da relatividade. Então ele é finito no tempo, no espaço e na massa. Porque senão não daria solução a essa equação. Então o universo teria um começo, é finito no tempo e espaço. Quer dizer, quando surgiu o universo, o tempo e o espaço surgiu e a massa também surgiu. Aí expandiu. Mas aí essa expansão, na equação, ele achava que o universo é estático, não teria origem no tempo e no espaço. Então entrou em contradição. Só que em 1929, com a descoberta do astrônomo Edwin Hubble, né? O astrônomo norte-americano, ele viu que as galáxias estão afastando, o redshift, né? Se afasta a galáxia no espectro,
o espectro da galáxia desvia para o vermelho, chama o redshift. Se desviasse para o azul, a galáxia está aproximando da gente. Porque a galáxia de Andrômeda se aproxima para a gente. É o blue shift, para o azul. A maioria das galáxias estão afastando. Então o universo está em expansão. Só que teve um físico matemático belga, padre também, cosmólogo, ele, antes do Hubble, ele chegou numa equação que mostra que o Big Bang, o universo teria um começo primordial. Georges Lemaitre, padre belga lá, teoria do Big Bang, 1927. O Einstein não aceitava assim, e aí quando foi descoberto a expansão do universo, as galáxias afastando, aí o Einstein achou que Lemaitre, né, Georges Lemaitre, tinha razão. Teve um físico russo, Alexander Friedman, ele chegou em 3 tipos de soluções da equação do Einstein. Universo em expansão, universo em oscilação, universo em contração, né? E o Einstein só começou a aceitar a partir de evidências experimentais. A física é uma ciência experimental. Antes estava na só mera especulação. Quando passa a ser comprovado experimentalmente, a hipótese vira física. A teoria vira física. Se não, vira metafísica, né? Fica só na especulação. Em 1948, George Gamow, um físico ucraniano, soviético lá, ele migrou para os Estados Unidos e ele, junto com mais 2 americanos lá, junto com o Alpher, né, e o Gamow, ele fez uma teoria do universo criando como se fosse um gás perfeito. Ele usou a hipótese, o Big Bang, né, de Lemaitre. Aí fizeram os cálculos junto com o físico Alpher, um astrônomo também, e ele chegou à conclusão que hoje, atualmente, o universo, ele calculou a idade do universo pela expansão, pela constante de Hubble, e chegou à conclusão que a temperatura hoje do universo seria em torno de 5 Kelvin, né, o cálculo dele. Quer dizer, você imagina um gás denso, depois ele vai expandindo. Hoje, a gente vê, mas sobrou um resquício daquele gás inicial. Então, se olhar para todo o universo, é como se tivesse um gás bem leve, bem pouco denso, né? A expansão do universo, ele imaginou como se fosse um gás ideal. E calculou a temperatura hoje, essa temperatura do resquício remanescente da origem do universo, 5 Kelvin. Então, só que posteriormente, com o avanço da tecnologia, isso ele fez em 48, o George Gamow. E em 89, um satélite COBE da NASA mapeou essa radiação background, radiação escura do universo. E fez um gráfico perfeito, deu a curva da distribuição do buraco negro de Planck, como se o universo fosse um gás. Interessante isso aí. Comprovação experimental da lei de Planck e da expansão do universo. E o do cálculo do George Gamow, que foi aproximado, né? 5 Kelvin, hoje é 2,7 Kelvin, que é próximo do zero absoluto. Aí voltou também a ideia do universo com essa expansão. Que energia? De onde que vem essa energia? Quem que está acelerando esse universo? De onde vem essa energia? Aí chamaram energia escura. Ninguém sabe de onde vem. É o grande mistério da astronomia. Essa energia escura que acelera. Foi uma explosão, mas o universo está acelerando, né? Deveria estar em velocidade constante. Talvez seja oriunda do vácuo. Talvez, na hora do vácuo, formou. E o espaço-tempo tem uma energia que expande o universo com uma energia. Talvez, não é mera especulação. Não é tudo especulação. Em cosmologia há muita especulação. Há uma solução para a equação, né, do universo oscilante, da equação do Einstein. Essa sim é interessante.
O universo ele expande, contrai, então ele seria infinito no tempo, ele veria desde o menos infinito, contraiu, expandiu como se fosse uma senoide. A senoide é infinito, vem lá desde o menos infinito vai até o mais infinito. Enquanto que o universo que tivesse uma origem, por exemplo, há 14 bilhões de anos atrás, ele tivesse lá a origem, o tempo de origem, antes do Big Bang, não teria nada, né? Porque o tempo e o espaço surgiu ali, antes que você não pode falar nada. Então o universo se expandiria até o infinito, vai expandindo, talvez ele morreria, né? A entropia atingiria o máximo, seria um gás bem frio, só com as partículas oscilando, né? Em MHS. Todas as partículas, próton, nêutron, universo, o fim do universo. Seria um gás daqui bilhões de anos. A entropia atinge o máximo. Talvez. Também é especulação. Agora, com o universo oscilante, talvez o universo atinja o máximo e depois ele contrai. Depois ele explode de novo, atinge o máximo e contrai. Vira um senoide. Aí teria vários universos. Isso é bonito. Eu acredito no universo oscilante. Eu não acredito na morte do universo. Que o universo vai morrer e a gente vai morrer também. Não é? Então, o universo oscilante expande até o zero absoluto. Como o zero absoluto, a terceira lei da termodinâmica, não é atingível pelo princípio de Heisenberg, quer dizer, as partículas vão oscilar em MHS, vai atingir o mínimo quântico do MHS, que é H cortado sobre 2. Constante de Planck, né? Sobre 2, H cortado sobre 2. É o mínimo, não atinge, ela não para. Então o universo, toda a energia seria distribuída, ele estaria num raio máximo, num volume máximo, e depois ele, por mistério, que sabe, começa a contrair. A entropia começa a diminuir. Estranho isso aí. Entropia sempre fala, o universo oscilante, o Richard Tolman, ele era contra, ele falou para o Einstein assim que o universo oscilante, a entropia sempre atinge o máximo, mas a entropia ela pode diminuir aí. Não existe vida. Vida contra... Aparentemente não era para existir vida. Se toda a entropia do universo fosse só aumentar, por que existe vida que contrai, que a entropia diminuiu? Ah, houve um caso especial. Aqui na Terra teve um lugar que a entropia diminuiu e surgiu a vida. Estranho, né, isso aí? Se todo o universo... A lei da termodinâmica diz que tem que expandir a entropia. Então, os seres humanos estão contrários à entropia. Tem uma entropia negativa, nega a entropia. Aquela que Schrödinger falou no livro O que é a Vida, né? 1944. Então, é possível que o universo atinja a entropia máxima e depois a entropia começa a diminuir. Ele diminua até o momento que ele atinge o raio de Schwarzschild. Minha hipótese. Aí o próton se une com o elétron e forma todo neutro, em alta rotação. Ele contraiu alta rotação, a vida média do nêutron é 10 minutos. Aí ele explode de novo, porque fica instável, a força nuclear maior que a força gravitacional. Tudo hipótese, tudo especulação, nada comprovado. E outra coisa, o universo tem momento angular. A Terra gira, o Sol gira, todos os planetas giram, o átomo tem um momento angular, todas as partículas do mundo têm momento angular, na equação de Schrödinger tem um momento angular, tudo está girando. E o momento angular é energia, você não tem como... Então o universo, como ele se contrairia, o momento, devido à conservação do momento angular, a velocidade da rotação dele seria imensa. Tanto que o raio do Schwarzschild, um ponto no raio do Schwarzschild teria a velocidade da luz, máxima. Aí, o raio do Schwarzschild é 2GeM, a massa do corpo, C ao quadrado. Uma entropia mínima, né? A entropia vai diminuindo, então no universo inicial tem a entropia mínima, ele é super organizado. A carga elétrica é zero, né? A quantidade de próton e elétron se junta, forma nêutrons. Fusão, alta rotação, né? Porque você não tem como destruir o momento angular. Como é que você vai destruir o momento angular? Nem dos átomos se destrói. Você vai desaparecer com o momento angular? Não.
O universo é constante. Aí o universo, como o nêutron, ele é instável, é 10 minutos a meia-vida dele, ele explode devido a forças nucleares, que são maiores que as forças gravitacionais. Tudo isso aqui é interessante, é filosófico, especulativo. Agora uma pergunta interessante, especulativa para você responder, se você tem capacidade de responder essa pergunta, ou se alguém tem capacidade. Até hoje eu fiz a pergunta para algumas pessoas, ninguém consegue responder isso aí. Por que vivemos no ano 2026? Por que você está vivendo agora 2026? Eu estou vivendo no ano 2026. Não poderia ser o ano 2500, 3000, ou no ano 1000, ou no ano 5000? Por que você está agora aqui? Nesse universo você está vivendo em 2026. Por isso que a resposta é, eu não sei por que eu estou vivendo em 2026. Porque meu pai namorou minha mãe, então eu nasci. Que viveram em tempo anterior, meus avós no tempo anterior, os tataravó, até lá na idade da Etiópia, lá onde o ser humano surgiu, milhões de anos atrás, e aí? Por que agora, 2026? Então, uma pergunta interessante, resposta interessante. Essa pergunta não tem resposta. Ela só tem uma resposta, é universo oscilante. Nesse universo eu estou vivendo em 2026. Talvez num outro universo viva no ano 2500, 3000, ano 5000, e aí? Ou o ano 1000? Então teria vários universos, vem do menos infinito, o universo oscilante, menos infinito, que não, imagina uma senoide, é infinita. Vem do menos infinito até o mais infinito. Esse K, o universo K que eu estou vendo, não sei qual é o K, mas esse universo expandiu, contraiu, Então, por isso que nesse universo surgiu a vida há 4 bilhões de anos atrás na Terra. Nesse universo, depois de 4 bilhões de anos de evolução, surgiu o Homo sapiens e a reprodução. E por isso que meu pai e tal, minha mãe, meus avós, por isso que eu estou aqui em 2026 e não em 2500, e não no ano 3000, e não no ano 1000. Nesse universo é 2026. A pergunta que eu faço para todo mundo, ninguém sabe responder, nem doutor, nem matemático, nem físico, nem simples, nem filósofo, nada. Por que você está vivendo em 2026? Eles vão rir, vão pensar e não vão saber responder. A solução é o universo oscilante. Conclusão. Não temos resposta para muitas perguntas sobre o universo. Muitas perguntas não temos resposta. Não temos experimentos, são poucos experimentos. Que nem aquele do satélite COBE lá do Max Planck, a curva do Max Planck, comprovou radiação de fundo, o Big Bang. E o universo oscilante? Talvez seja a resposta. Talvez o universo oscilante seja a resposta para todos os paradoxos gerados na cosmologia. O universo oscilante. É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço.